Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui hoje, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Mais um domingo, mais um início de semana. E nós, acredito como eu e você, somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a você, mulher, um ótimo restante de dia. Eu espero que você tenha tido um dia maravilhoso. Minha digníssima, também espero que você tenha tido um dia maravilhoso, muitas emoções. Mas nós agradecemos e louvamos o nome do nosso Deus pelo privilégio de termos essas flores ao nosso redor, né? E a minha flor belíssima de cada dia. Amigos, você que está assistindo também, Deus te abençoe, te conceda uma ótima mensagem, que o Espírito Santo esteja contigo nesse momento. Irmãos, nós estamos no segundo domingo dessa série O Altar. Assim como o Gabriel explanou aqui há pouco, nós estamos se baseando dentro do livro, e eu irei falar hoje, capítulo 41 do livro Ciência do Bom Viver, e que tem como título Em Contato com os Outros. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nós estamos a cada dia buscando conhecimento e buscando, acima de tudo, ser pessoas melhores, cristãos melhores. E eu penso e creio muito nisso, de que todos nós estamos em uma crescente, todos nós estamos buscando melhorar, principalmente para nos encontrarmos com o Senhor. E eu gostaria também que você não enjoasse de mim, né, até porque eu estive aqui na frente há poucos dias, mas que o seu coração estivesse muito aberto e a sua mente estivesse atenta às palavras que serão ditas aqui hoje. E para que isso aconteça, eu convido você a curvar a sua fronte para nós orarmos ao nosso Deus. E pedimos que Ele esteja presente aqui e o Espírito Santo atue em nós. Oremos. Amado Pai, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por estarmos em mais um início de semana na Tua Santa Casa de Adoração. Pai, peço neste momento que o Senhor me conceda as palavras certas, inspiradas pelo Espírito Santo, e que nós possamos a cada dia nos preparar para a Tua grande volta. Este é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, o altar da igreja. E eu achei interessante, porque o capítulo 41, ele já começa da seguinte forma: todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos e educação, que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. E aí eu pergunto, o que trazemos para o altar da igreja? Dentro das nossas relações interpessoais do dia a dia, como nós estamos lidando com o outro? E dentro disso, nosso relacionamento com o próximo, fora daqui, nos concede também algo que nós trazemos para cá. E eu pergunto, o que nós trazemos para o altar da igreja? O que nós temos colocado diante do nosso Deus? E sabe, eu fico pensando, será que nós temos deixado de lado o nosso pessoal e pensado na comunidade como um todo, em como nós podemos agregar espiritualmente dentro da nossa igreja? E aí, nós temos aqui um texto que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento.
Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que eu acho interessante dentro desse contexto? É que, o que é mais importante? A reconciliação com meu irmão ou a oferta? Dentro da ordem de importância segundo a Bíblia, será que é mais importante eu me reconciliar com meu irmão, me reconciliar da situação que ocorreu entre eu e ele, antes de trazer a oferta aqui? Isso é mais importante? Ou trazer a oferta aqui e lembrar, mas eu tenho um problema com meu irmão lá, a gente resolve um dia qualquer. Irmãos, nós precisamos, dentro do contexto do nosso relacional uns com os outros, de ter a humildade e reconhecer que falhamos, mas que necessitamos uns dos outros para irmos para o céu. E aí, eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, dentro desse capítulo 41, nós temos aí, eu puxei 6 pontos, e dentro dos 6 pontos, 3 eu gostaria que você, você como membro da nossa igreja, que pensasse a respeito, e 3, para você que está nos visitando, para que você lembre e guarde dentro do seu coração, porque esses 3 pontos eu acredito que farão você ter um momento melhor e um relacional melhor com Deus. O primeiro ponto é: a igreja não é palco para o ego. E quando eu trago isso aqui, é interessante porque nós podemos olhar um ponto de que o foco, ele não deve ser a nossa glória ou reputação, mas a glória de Deus e o bem do próximo. O foco principal pela qual nós nos dirigimos à igreja é que o nome de Deus seja louvado e exaltado. E dentro disso, não cabe aqui dentro dizer, eu sou o melhor, eu estou à frente do irmão A ou irmão B. E dentro do capítulo 41, nós temos esse verso, que fala assim: o verdadeiro refinamento não se revelará jamais enquanto nos considerarmos a nós mesmos como objeto supremo. O cristão verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo amor pelo Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. O amor comunica a quem o possui graça, prosperidade e elegância de porte. E aí na página 491, ilumina-lhe a fisionomia e educa-lhe a voz, refina e eleva todo o ser. Quando nós estamos vindo até a igreja, devemos lembrar que ao chegar aqui, nós estamos trazendo a nossa oferta de adoração a Deus. E trazendo a nossa oferta de adoração a Deus, devemos lembrar que o que importa aqui não é o eu, mas o que importa aqui é o que eu tenho a dispor ao nosso Deus. E aí fica, como eu tenho me comportado? Será que eu tenho chegado aqui com arrogância, dizendo, eu sou o melhor daqui? Ou será que eu tenho refletido sobre como ser um cristão melhor? O segundo ponto é servir sem buscar posição. E dentro do servir sem buscar posição, eu gostaria que você fosse um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, capítulo 20 de Mateus, versículo 28. Capítulo 20, versículo 28.
No versículo 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um dos nossos principais objetivos aqui, pela qual nós estamos diante do altar da nossa igreja, do altar de Deus, é servir o próximo, mas também, principalmente, servir a Deus. Servir sem buscar uma posição. É interessante porque a página 485 fala aí, devemos acautelar-nos de não tomar em nossas mãos o direito de julgar que pertence a Deus. E muitas das vezes perdem de vista então os erros que estavam tão prontos a censurar. Quando nós olhamos para a questão de servir sem buscar posição, é que, independente da posição que eu esteja, que o meu principal objetivo seja servir a Deus, demonstrar a Ele tudo aquilo que eu tenho, para que o nome dEle seja exaltado e louvado. Mas lembrando que, se eu for o melhor e o maior, que o meu principal objetivo aqui seja servir acima de tudo. Um terceiro ponto é: a igreja não é clube, é corpo. E esse ponto parece, às vezes, até meio clichê, né? Porque, infelizmente ou felizmente, nós temos os nossos grupos dentro da comunidade. Isso é muito bom, porque nos mantém e nos sustenta aqui dentro, nos dá força para prosseguir. Mas quantos de nós temos nos reunido com pessoas que sentam às vezes até no outro lado da comunidade? Eu digo isso porque ontem eu tive a felicidade de estar aqui na minha classe, na 8, e foi nos dado o convite para passar a lição em outra classe. E nós fomos, e chegamos lá, eu olhei, nossa, às vezes tem uns irmãos aqui que eu só cumprimento, mas eu não tenho ideia do nome. Sabe, irmãos, acho que um dos principais motivos de estarmos na igreja é nós estarmos nos relacionando uns com os outros, conhecendo as pessoas, sabendo o que está acontecendo na vida. Quantos de vocês será que têm ideia do que se passa na minha vida? Eu não estou fazendo essa pergunta para que estou cutucando ninguém, mas eu fico pensando, da mesma forma que ninguém sabe as lutas, eu também não sei as lutas, e por isso que nós devemos refletir, porque a gente está participando de um clube aqui dentro, entramos, cultuamos a Deus, louvamos o nome dEle e vamos embora. Dentro dessas 3 mensagens iniciais, gostaria que você pegasse no seu coração. E para você que está vindo pela primeira vez, o 4º ponto é o ponto que eu acho que faz parte para toda pessoa. Queimar para iluminar. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vós diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Como cristãos, a nossa energia deve iluminar a todos que estão ao nosso redor. Deve nos fazer pessoas que resplandeçam aqueles que estão ao nosso redor. E todos nós recebemos uma luz para iluminar, uma luz para sermos diferentes. Independente se você não é cristão, ou se você é cristão, ou se você não pertence a nenhuma religião, o que eu penso e acredito é que todos nós fomos chamados para sermos boas pessoas, e acima de tudo, para sermos pessoas que iluminam a vida dos outros com as nossas boas ações. As boas ações refletem ao nosso Deus
indiretamente, você está fazendo aquilo que Deus lhe pediu para fazer, que é ser uma luz na vida do próximo. Dentro do capítulo 408, da página 489, do capítulo 41, ele também nos traz aqui o diminuir para que Cristo cresça. O centro da mensagem e da vida deve ser Jesus, e não a nossa personalidade ou os desejos. João 3:10, 3:30, diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Será que nós estamos deixando o nosso Deus ser exaltado? Ou estamos louvando o nosso Deus? Ou será que estamos buscando algo para nós mesmos, para o nosso próprio engrandecimento? Em vez de pensar em vossos desânimos, pensai na força de que podeis dispor em nome de Cristo. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes. Venceremos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. E essa parte final, a vida compõe-se principalmente, não de grandes sacrifícios, ações maravilhosas, mas de pequenas coisas. E é pelas pequenas coisas que grande bem ou mal é trazido à vida. Página 491. Tudo aquilo que nós entregamos ao nosso Deus, é trazido daquilo que está ao nosso dispor, daquilo que nós colocamos a Ele. Irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Este lugar é o lugar de sacrifício. É aqui que nós trazemos os nossos momentos felizes e tristes, mas é aqui que nós crescemos nele. O altar pela qual está aqui disposto de forma figurada, mas Deus se faz presente, Deus está aqui. E o que nós temos colocado à disposição dele? Eu fico pensando que, infelizmente, muitos de nós temos vindo até aqui, vivido e voltado para os nossos lares, como se nada fosse acontecer no futuro, como se Jesus não fosse voltar agora, como se Jesus estivesse muito tempo ainda pela frente. E nós vemos que a cada dia acontecimentos ocorrem e a volta de Jesus está próxima. E este local faz parte de um local onde nós nos dirigimos para nos encontrar com Ele. O altar da igreja é o altar onde, em comunidade, podemos deixar as nossas diferenças de lado, os nossos gostos pessoais, e podemos estar e ouvir aquilo que Cristo quer nos falar. Eu estive fazendo uma retrospectiva da minha vida, desde o dia que eu cheguei aqui na igreja, e eu separei 6 fotos. Dentro dessas 6 fotos, vocês verão aqui, alguns estão aqui, outros já não estão mais, mas vocês vão entender o porquê das 6 fotos. Essa primeira foto, 2018, cheguei nessa igreja, este era uma parte do grupo de jovens. A segunda foto tem algumas pessoas logo no primeiro banco, que fica mais fácil de visualizar, de encontrar. Se não me engano foi 2019, 2020, 19, acho que é aquela da direita, um acampamento de verão que nós fizemos, um acampamento de investidores desbravadores, e essa última foto, essa foto que eu separei do ano passado, dos 60 anos da nossa igreja. O que eu quero dizer com tudo isso? Dentro desse local, nós estamos nos relacionando.
dentro desse local, nós estamos adorando a Deus. Dentro desse local, nós estamos nos preparando. E tudo isso não deve ser para a vanglória própria, mas deve ser para abreviar a volta de Jesus. O altar pela qual nós estamos aqui hoje, trazemos nossas ofertas, a nossa devoção a Deus, é para que Ele seja sempre o alto, e que Ele cresça, e que com Ele crescendo, com o nome dele sendo exaltado, que nós possamos estar também crescendo, não como alguém melhor, mas crescendo espiritualmente, se preparando para a volta dele. Está tão próximo. A última foto é a foto que mais me marca, porque temos a imagem da volta de Jesus ali, fictícia, obviamente, da internet, mas todos nós estávamos com os braços para cima, e dentro da minha convicção, do que eu acredito, estar com os braços para cima é estar esperando a volta de Jesus. E o versículo 41 do livro A Ciência do Bom Viver traz que o nosso relacionamento pessoal contribui para que a volta de Jesus se faça presente e se faça hoje em nossas vidas. Eu gostaria de cantar uma música e que você medite na letra dessa música, que leve para a sua vida, assim como essa mensagem, pensando que neste local nós nos preparamos a cada dia para a volta dele. E é nesse local que eu espero estar um dia, vendo ele retornar nas nuvens dos céus. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai, estás no céu, obrigado, Senhor, porque apesar das nossas imperfeições, apesar, Pai, dos nossos momentos de tribulação, o Senhor sempre se faz presente em nossas vidas. Senhor, perdoe-me, Pai, pelas transgressões cometidas. Rogo para que o Senhor envie em nossa comunidade, em nossos dias, o Espírito Santo a cada momento. E que neste lugar seja o lugar onde possamos dedicar a Ti todo o nosso louvor e nossa adoração. Dedicar a Ti, Pai, as nossas ofertas. Dedicar a Ti a nossa vida. E que Seu nome seja exaltado por todo sempre. E que possamos vê-lo retornar em nossos dias e encontrar, Pai, os nossos amados que já se foram, mas encontrar também, Pai, principalmente a Ti, pois todos esses momentos fazem parte deste plano maravilhoso que o Senhor concedeu enviando o Seu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos nos encontrar muito em breve. Este é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.